A paz da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Robson, obreiro da casa do Senhor. Estou aqui ao convite do irmão presbítero, pastor Ed Braga. E nesta noite eu venho compartilhar com vós outro, irmão, algo da parte de Deus para o nosso conhecimento. Se encontra em primeira carta de Paulo, epístola, primeira Tessalonicenses 4, versículo 13 a 18, que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém, irmãos? Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, escrita aproximadamente 50 depois de Cristo. E aqui observando que esse capítulo 4 aqui é uma passagem apocalíptica, fala do futuro, escatologia. Paulo, ele se preocupa em escrever ou admoestar, ou exortar, ou ensinar os irmãos que estavam em Tessalônica acerca da ressurreição dos mortos. Por quê? Porque os irmãos que estavam em Tessalônica, eles estavam sendo ignorantes acerca dos irmãos que dormiam. A palavra ignorância aqui tem uma conotação, ou quer dizer, falta de conhecimento. Os irmãos em Tessalônica não tinham conhecimento acerca daqueles que dormiam. E por isso, os irmãos ali em Tessalônica, irmãos, estavam tristes por causa dos seus irmãos que vieram dormir no Senhor. Aí Paulo começa a escrever, capítulo 4, do 13 ao versículo 18. Paulo escreve dizendo que não queria, porém, que os irmãos sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não ficar triste como os demais que não têm esperança. Ou seja, aquelas pessoas ali em Tessalônica que não tinham conhecimento o que sucedia, o que aconteceria posteriormente à morte, eram pessoas que estavam tristes e pessoas que não tinham esperança. Porque nós nos alegramos, porque nós temos esperança, porque nós temos uma noção do que acontece ou do que sucede posteriormente à morte daqueles que morrem com Cristo. Sabemos que quando a pessoa morre no Senhor, ou dorme ou morre no Senhor, esta pessoa vai estar com Cristo. Essa pessoa deixa o corpo material que se destrói, que adormece, e a alma vai estar com Cristo. Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, verso 8, vai dizer: Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar este corpo para habitar com o Senhor. Qual é a esperança do crente? Plena confiança. Ele estava certo, ele estava convicto que quando morresse, ou um dia
iria deixar este corpo e iria habitar com o Senhor. Então é essa esperança que nos motiva a perseverar, a servir a Cristo. Amém? A palavra aqui dormir, não sejais ignorante com respeito aos que dormem, não é que a alma vai dormir, que a alma não dorme. A alma fica em sua consciência depois da morte. Porque existe uma seita por aí que prega o sono da alma. E quando a pessoa morre, a alma vai dormir. Mas a conotação aqui de dormir está falando da morte. Observamos quando nós vamos lá na passagem de Lázaro, que diz, chega para Jesus e fala que Lázaro estava doente. Depois Jesus fala para os discípulos que Lázaro, meu amigo, dorme. Os discípulos não entenderam esse dormir. Se ele dorme, está salvo. Aí Jesus falou, literalmente, ele não dorme, ele está morto. Mas a palavra dormir aqui é uma expressão ou uma conotação, uma indicação que a pessoa morreu. A ressurreição, irmão, desde a época de Jesus, já existia incrédulos. Nos dias ordineiros, no século XXI, existem muitos incrédulos que não crêem na ressurreição. No tempo de Jesus também, lá no primeiro século, já existiam grupos ou seitas que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Por exemplo, os saduceus eram uma seita, eles não criam na ressurreição, aleluia, na ressurreição após a morte. Tanto que eles tentam pegar em Jesus, quando eles afirmam Jesus sobre a mulher que teve 7 maridos, quando ela morresse lá no céu, ela iria ser marido de quem? Se 7 tinha desposada. Jesus responde na lata que no céu não casa e não se dá casamento, porque no céu todos vamos ser como anjos. Porque o saduceu não cria. Então, Paulo ele vai dizer aqui que se cremos, pois se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles que dormem, aqueles que morreram. Ou seja, nós que somos cristãos, somos sabedor. Na ressurreição de Cristo nós cremos. Então nós somos sabedor, através da palavra, que Deus, assim como Cristo ressuscitou, Deus trará, mediante Jesus, os que dormem em sua companhia. Então, Paulo estava trazendo essa palavra para consolar os irmãos que estavam ali em Tessalônica, e que uns consolasse aos outros com esta palavra. Então, como é que se diz, irmãos? E o que nos dá confiança? O que nos dá segurança e a convicção da ressurreição? É simples. A ressurreição de Cristo. Sabemos que Cristo morreu, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, apareceu às Marias, depois apareceu aos apóstolos, depois Jesus andou na terra no espaço de 40 dias, foi visto por mais de 500 pessoas e por fim apareceu para Saulo ali no caminho de Damasco. Então essas são provas concretas, né, de que Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, nós temos esperança. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Então, naquela época também, alguém indagava em que corpo iria ressuscitar. Então nós vamos ressuscitar num corpo glorificado, num corpo incorruptível, um corpo mortal que vai se revestir da imortalidade. Então, irmãos, essa aqui é a primeira parte deste vídeo. Vou ficar por aqui. Se os irmãos gostou do conteúdo, eu vou trazer
a segunda parte desse vídeo. Não tem como concluir, porque o ensino é vasto, é muito conteúdo, irmão. Estou com alguns materiais aqui que eu separei, mas foi impossível trazer em pouco espaço de tempo. Mas se eu perceber que os irmãos deu like, compartilhou e gostou, ajudando o canal do irmão, eu vou trazer a segunda parte. A segunda parte eu vou tratar sobre o arrebatamento. Sobre o arrebatamento. Que Deus abençoe a vida de cada um. E que eu possa ter ajudado alguém com esta palavra, que alguém possa ter edificado a sua vida com esta palavra. Amém. A paz e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.